Convém a tua casa, Senhor, para sempre. Este salmo faz parte de uma série de salmos de realeza, salmos que destacam o poder de Deus como rei soberano sobre todas as coisas, sobre o tempo, sobre a natureza, sobre a criação, sobre o céu, sobre a terra, sobre tudo que existe, sobre tudo que há de existir. Deus, irmãos, é um ser dotado daquilo que chamamos de atributos. Seus atributos estão divididos em duas classes. A primeira classe é chamada de atributos naturais ou dons incomunicáveis. Esses atributos fazem parte da natureza de Deus, e somente Deus possui esses atributos. Por isso, Ele é Deus único, Ele é Deus com D maiúsculo, enquanto as demais divindades são deuses com D minúsculo. Deus, na sua essência natural, nos seus dons incomunicáveis, Ele possui algumas coisas que os outros não têm. Ele é eterno, Ele é autoexistente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é Senhor, irmãos, absoluto. Mas Deus também tem aquilo que chamamos de atributos morais, ou dons comunicáveis de Deus. Seus atributos morais estão na sua moral, está no seu caráter. E Deus então, irmãos, quando escolheu criar o homem para a adoração do seu nome, Deus havia determinado criar alguém para que o seu nome fosse adorado aqui da terra. E esse alguém, ele desceu dos céus e formou com suas próprias mãos. Sobre os narizes desse alguém, ele soprou o fôlego da vida e colocou dentro dele a capacidade de adorar a Deus, independente da circunstância que essa pessoa esteja atravessando. E quando Deus, irmãos, criou esta pessoa, Deus então colocou parte de si em nós. Por isso, o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. A semelhança de Deus está então em nós, irmãos, pelo seu caráter, pelos seus dons comunicáveis, pelo seu dom, irmãos, de caráter em estar em nós. Por isso, nós podemos muito bem expressar a semelhança de Deus, quando expressamos coisas como amor, como bondade, como verdade, como santidade. Nós estamos atribuindo para nós parte dos atributos morais de Deus, e quando nós manifestamos isso em nossa vida, nós estamos nos assemelhando ao nosso Deus, nos assemelhando ao nosso Senhor. Nós estamos vivendo dias que a casa de Deus está repleta de pessoas. Esta casa está repleta de outras casas, porque a Bíblia, quando fala de casa, ela está expressando de uma primeira instância a casa de Deus, o templo que os homens construíram para que o Deus ali operasse as suas maravilhas. Mas também ela está expressando, quando falamos de igreja, quando falamos de cristianismo, a pessoa de cada crente, porque Deus constituiu, conforme 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 16, cada um dos servos de Deus como uma casa, como sendo casa e morada do Deus Altíssimo, na pessoa do seu precioso Espírito Santo. Por isso, quando nós olhamos para a expressão do tema dessa festa, que diz que a santidade, ela é pertinente, a santidade, ela convém à casa do Senhor para sempre, nós estamos aqui dizendo que a cada crente que vive na face da terra e que professa o nome de Jesus, santidade é um atributo que lhe convém viver. Quando nós também falamos de casa como o templo do Senhor, nós precisamos também entender que santidade convém também ao templo aonde se adora o nome de Deus. Jesus, ele não fez uso de muitos pronomes possessivos. Se você for ler os evangelhos, as palavras que Jesus proferiu, ele não usou muitos pronomes possessivos, mas ele se referiu à casa de Deus
como templo, e também referiu a casa de Deus como pessoas. E quando ele falou sobre a casa de Deus como templo, ele disse: a minha casa, usando um pronome possessivo, será chamada casa de oração para todos os povos. E quando ele se referiu à casa dele como pessoas, ele disse que a porta do inferno não prevaleceria contra a minha igreja. E também ele usa um pronome possessivo para também expressar, irmão, a casa cristã que somos nós. Por isso, amados irmãos, nós somos leitores da Bíblia, e nos nossos dias, nos nossos séculos, século do conhecimento, há muitas pessoas defendendo o caráter de Deus, e essas pessoas se enganam, porque elas tentam totalizar, ou tentam dar mais ênfase no caráter de Deus do que a própria Bíblia dá. Elas dizem constantemente que Deus é amor, que temos que ter amor, que a casa de Deus é amor. Elas atribuem para Deus o seu caráter de amor, irmão, uma ênfase muito alta. Mas se você for ler a Bíblia, não chega nem a metade de Deus expressando-se como amor, como a Bíblia falando de Deus como um Deus santo. Se você for ler sobre a santidade de Deus, ela é mais do que o dobro do que você lerá sobre a Bíblia dizendo de Deus como amor. Por isso, irmão, muitas pessoas não entendem e querem até tirar dos nossos púlpitos pregações que falam de santidade, de santificação, de abandono do pecado, de abandono do mundo, de novo nascimento, de mudança de vida, de mudança de caráter, de mudança de posição. Falar sobre santidade é expressar a Deus a sua mais ênfase, é expressar a Deus na sua totalidade. A casa de Deus precisa entender que o Deus que habita e que é proprietário dela é um Deus santo, que não gosta de pecado, que não gosta de mancha, que não gosta de sujeira, que não gosta de comércio, que não convém, irmãos, a casa dele estar iludida com coisas que não agradam o coração do Senhor. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que éramos para viver muitas coisas que não vivemos em nossos dias. Vivemos dias que as pessoas sentem sono na casa de Deus, sentem arrepios na casa de Deus, sentem remorsos na casa de Deus, mas poucas pessoas sentem arrependimento quando entram dentro da casa de Deus. O sentido original da casa de Deus não é trazer massagem ao ego das pessoas, não é dizer para as pessoas que elas estão bem como estão, devem permanecer como estão, e que da maneira que estão vivendo longe de Deus, chegarão ao céu um dia. Evangelho é: renuncie-se a si mesmo, carregue uma cruz e entrarás no céu pela porta. Jesus, ele viveu um momento difícil, porque defender a verdade nunca foi fácil. Enquanto você prega mensagens ilusórias, promete o céu na terra, você vai ser bajulado, você vai ser lisonjeado, você vai ser amigo de muitas pessoas. Mas se você pregar o céu no céu, para onde nós vamos, você vai ser taxado de quadrado, de crítico, você vai ser apedrejado, perseguido, caluniado. Jesus não foi ovacionado pela maioria das pessoas dos seus dias. Muitas pessoas que pediram sua crucificação tinham comido do pão que ele multiplicou, tinham experimentado os milagres que ele operou, mas por causa da verdade, eles negaram a Jesus na última hora e escolheram o salteador chamado Barrabás. Jesus enfrentou o sistema era contrário à verdade. Deus estava longe do judaísmo naqueles dias. Eles tinham um templo que ainda estava em reforma, demorou 46 anos. Eles tinham um grupo religioso, mas por trás das cortinas, esses homens haviam perdido o compromisso com Deus. E começaram, irmãos, a abrir portas da casa do Senhor, para que a casa de Deus se tornasse uma banca de comércio, e não um altar de pregação da verdade dos céus. Não é de se admirar que hoje pessoas
tomam 10, 20, 30 minutos vendendo CD, DVD, livro em cima do púlpito, e depois prega 10 minutos de mensagem, e acha que a gente tem que dar glória a Deus, ficam forçando a gente. Altar não é lugar de vender CD, altar é lugar de pregar a verdade que santifica. Jesus foi contra o sistema errado. Jesus não foi contra a hierarquia. Muitas pessoas acham que Jesus foi contra a hierarquia. Jesus não foi contra a hierarquia. Nós não podemos ir contra a hierarquia. Nós temos um pastor, e eu me alegro, eu me sinto lisonjeado de ter o pastor que Deus colocou para me pastorear, para ser o meu modelo de pastor. O nosso pastor, irmão, nos ensina a verdade. Se alguém quer andar na mentira, se alguém quer ficar para trás, não é por falta do pastor Sebastião nos ensinar nas nossas reuniões. Ele nos ensina a verdade e nos diga: pregue a verdade. O que aconteceu é que a fé naqueles dias dava muito dinheiro. E não é diferente em nossos dias. Se você pegar de 5 anos para cá, a quantidade de cantor do mundo que faliu no mundo e veio vender CD dentro da igreja para ganhar dinheiro dos crentes, está assim. Por quê? Porque a fé dá dinheiro, sim. Não adianta pensar que muitas pessoas que não voltam na nossa igreja, não voltam porque nós somos ruins, não. Não volta porque eles querem vender a pregação. Irmão, nós não estamos comprando pregação, porque quem compra tem que ouvir o que nós queremos ouvir. Mas nós estamos orando para que Deus mande, porque quando Deus manda, nós ouvimos o que Ele quer falar. O que aconteceu é que Anás era sumo sacerdote, e ele fez aliança com Herodes. Feita a aliança com Herodes, ele tinha total liberdade religiosa. Tinha uma filha e 2 filhos. Seus filhos seriam o herdeiro do sumo sacerdócio. Sumo sacerdócio, entre aspas, porque se você fosse do outro lado do templo, a arca da aliança não estava lá. Ela havia desaparecido nos dias de Jeremias. Tanto é que o véu do templo rasgou. E quando olharam, para que ter véu? Para que ter toda a cerimônia? Se não temos a presença, se Deus não baixa em cima do propiciatório. A filha de Anás casou com um homem chamado Caifás. Esse homem de mente empreendedora viu que as pessoas criavam rebanhos e traziam para serem vendidos para oferecer no templo. Ele disse: vou fazer o seguinte, vou criar um selo de inspeção. Vou montar uma banca de inspeção, e para o animal chegar no templo tem que passar na minha banca primeiro para eu examinar, para ver se está dentro do padrão, e eu vou carimbar, e aí sim vai ser aceito lá. E daí a pessoa trazia, não precisava comprar de ninguém lá e carregar o boi na estrada mais. Ele comprava aqui de Caifás, e Caifás já mandava entregar. A entrega era livre, ninguém sofria mais vexame do pecado. Não, ó, esse boi que está sendo entregue aqui é de fulano, essa ovelha é de ciclano. Seus cunhados, vendo que Caifás estava ganhando dinheiro, cresceram o olho. E disseram: vamos fazer uma negociata com ele. Acha que ministério é negócio. Vamos fazer assim, você dá a banca para a gente dá o ministério para você. Irmão, vocês não sabem o que a gente passa sendo pastor. Porque a cada separação a gente separa quem Deus manda e não separa quem Deus não manda. Mas depois que passa a separação, o que vira de briga, esse povo querendo bater na gente, esculhambando a gente, perseguindo a gente, criando fofoca, porque não foi separado. Separou fulano e não me separou, irmão. Vai questionar com Deus, a obra é dele. Mas tem gente vendendo o ministério aí. Se você for meu amigo, eu te separo. Se você arrumar um emprego para mim, eu te separo, irmão. A obra de Deus não funciona assim. Aí, Caifás então jubilou Anás, pegou o lugar de Anás, e aí a banca ficou para os 2 filhos de Caifás, de Anás, melhor dizendo. Só que do lado de fora do templo, mudou para dentro da igreja, e dividiu em 2 bancas. Agora primeiro você tem que passar na minha e trocar dinheiro, porque senão nós não aceitamos outro dinheiro, e depois passa na outra e compra o animal. A Bíblia diz que Jesus entrou no templo,
Porque ele entra sem pedir permissão, porque a casa é dele. A Bíblia diz que ele entrou, viu tudo ao redor, mas como ainda não era a hora, ele foi lá para Betânia. Ele viu tudo, e alguém acha que está enganando Deus. E alguém camuflando o pecado, fazendo e desfazendo, acha que Deus é bobo. Bobo é você. Na hora certa Deus vai te pegar. Chegou em Betânia, ele viu uma figueira que era para ter fruto, mas só tinha folha. Representava Israel, a figueira que foi cortada. Ele olhou para ela, não achou fruto e disse: nunca mais haja fruto de ti. E a figueira secou. No outro dia, ele chega no templo. E quando ele chega no templo, o alvoroço está lá. Pessoas trocando moedas, pessoas comprando animais. E Jesus sendo o dono da casa, com a autoridade legal. Porque lá na minha casa, onde eu tenho a escritura, quem manda lá sou eu, abaixo de Deus. Sendo o dono da casa, ele começou a derrubar as mesas de dinheiro, botar os animais para correr. E alguém dizia: por que você está fazendo isso? Porque eu sou dono dessa casa. Batam em retirada, porque essa casa é minha. E ele então disse: a minha casa, está escrito, será chamada casa de oração para todos os povos. Mas vocês estão convertendo a minha casa num covil de ladrões, num jogo de negócio. E é sobre isso que eu quero pregar nesta noite. Se você ler o versículo que eu li por último, diz que depois que ele limpou a casa, vieram ter com ele os coxos e os enfermos, e ele curou todo mundo. Por que será que não tem batismo? Porque não tem tempo mais para orar por batismo. Tem que ouvir 50 conjuntos, cantar 50 hinos, e no final, irmão, não dá tempo de orar. A gente vai querer ver batismo se nós não oramos para Jesus batizar? Por que será que muitas pessoas não recebem? Porque infelizmente muitos dos nossos próprios obreiros não se dão ao luxo de descer do púlpito e colocar a sua mão sobre a cabeça de ninguém. Estamos vivendo um momento ilusório. Estamos achando que temos, que somos, que podemos, mas não temos, não somos, não podemos, porque estamos longe da santidade de Deus. Santidade é um termo que não pode fugir dos púlpitos da nossa igreja. O tempo mostra a força da santidade. Há 40 anos atrás, quando o pastor Sebastião chegou aqui com a mensagem de santidade, com a mensagem de bons costumes, com a mensagem de pureza, seus próprios colegas diziam: não vai muito longe, a igreja não vai crescer, não passa desse movimento. Mas quando eles vêm visitar a gente hoje, eles ficam assim no culto, ó. Como é que uma pregação tão dura, como é que pregando tanta santidade, a casa de Deus é cheia, a casa de Deus é bem construída, tem igreja em tudo quanto é esquina, tudo quanto é bairro, tudo quanto é zona rural. Sabe por quê? Porque Deus se agrada daquilo que Ele é santo e quer santidade no meio do povo. Sabe por quê? Muitas coisas acontecem porque nós nos negligenciamos em pregar santidade. Sabia? Se nós virarmos essas poltronas de cabeça para baixo agora, você vai encontrar dezenas de chiclete pregado debaixo dela. Porque pessoas acham que estão dentro de um teatro. Acham que aqui dentro pode mascar chiclete, trazer uma madeira, pacote de bolacha, batatinha frita, pacote de suco e deixa a farra comer. Esta casa tem dono e o dono dela é santo, 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 santo.
Falar a verdade não é fácil não, irmão. Mas eu vou falar. Vou falar porque eu nunca me neguei a falar a verdade. Teve um dia da minha vida que eu falei para Deus, a partir de hoje eu não prego mais doutrina. Não vou pregar contra maquiagem, não vou pregar mais contra corte de cabelo, não vou mais pregar contra vaidade, sensualidade, não vou mais pregar. E à noite tinha uma cruzada lá no Parque Cuiabá. O Monilton Botelho estava fazendo, pastor Almiro Dias era o pregador. E a gente tinha combinado, enchemos o Cornélio, que era o ônibus da nossa igreja, fomos para a praça. Cheguei lá, me sentei do lado do pastor Almiro Dias, e conversando com ele, de repente me deu vontade de ir ao banheiro. E aí eu falei, pastor Almiro, eu vou tentar achar um banheiro aí. E quando eu estava indo assim para o fundo da praça, para ver se achava um lugar lá, veio um irmãozinho meio tortinho assim, e falou, ô varão, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Eu olhei para ele, irmão. Falei, esse negócio tudo desajeitado, tem mensagem de Deus para mim. Falei, varão, faz o seguinte, eu estou meio apertado, eu vou no banheiro, depois o irmão entrega. Aí ele apontou o dedo para mim assim, irmão Gonçalo, disse, não precisa não, varão, é curto e é grosso o que Deus tem para falar com você. Hoje você falou que não prega mais doutrina, que não vai mais ensinar a verdade, que chega de pregar essa mensagem que ninguém quer ouvir. E Deus só manda perguntar uma coisa, aonde está o João Batista que ele levantou na terra? Se você parar de pregar santidade, Deus vai te matar porque você não serve mais para Ele. Acabou a vontade de ir embora, fiquei, não sabia se ia para lá, para cá, voltei branco, sentei do lado do Almiro. Ele disse, o que aconteceu? Não aconteceu nada não, irmão. Meu dono me pegou ali numa esquina, só me deu umas lapadas bem dadas, e eu vou tomar jeito na vida. Se Deus me escolheu para pregar a verdade, eu tenho que ser homem para pregá-la. Eu vou falar. Tem muita gente que não entendeu ainda o sentido de conjunto novo convertido. Até pastor não entende. Acha que aqui é esconderijo de quem não quer acertar a vida. Eu já preguei em festa de novo convertido, de homem de arquinho com o cabelo no ombro. Tem muita gente dos conjuntos que está amaziado há 20 anos na igreja, agora vai cantar no novo convertido. 20 anos amaziado, irmão, tem que cantar, não é no conjunto do novo convertido não. Tem que ou casar ou então divorciar para morar no céu. Conjunto de novo convertido não é esconderijo de quem não quer compromisso. Não é esconderijo de quem não quer mudança. É uma escada que vai te levar para o compromisso. Por que a maioria não vai para o batismo? O conjunto tem 150 pessoas, mas no dia do batismo batiza 2. Uai, você não vai batizar? Ainda estou pensando. Aqui dentro está de saia, lá fora está de calça. Hoje está dando glória, amanhã está bebendo cerveja, fumando cigarro do lado de fora. Irmãos, não se esqueçam, a santidade convém a esta casa. Para habitar nessa casa tem que ser diferente, tem que mudar de vida. Para ser bem-aventurado tem que tomar jeito, tem que tomar posição, tem que entrar pela porta. Não adianta, não há dois caminhos. Interessante que Jerusalém, eu já vou parar. Jerusalém tinha 12 portas nos dias de Jesus. Hoje só tem 8 e uma delas está fechada, é a porta dourada. A gente já foi lá. Por bondade de Deus e ajuda do pastor Giovanni. Deus o abençoe por ter levado a gente. Que dia que eu imaginava um rapazinho desse tamanhozinho em Jerusalém, vendo aqueles lugares. Meu Deus. Dessas 12 portas, quando foi reconstruído os muros, a porta da ovelha, Neemias disse, não ponha tramela nela, não ponha fechadura, não vai fechar. Essa porta era menor. O caminho que conduzia a ela era um caminho apertado, uma estradinha sem expressão. Mas Jesus, em João 10, ele entrou por essa porta. Quando ele passou por ela, ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Depois ele disse, porfiai por entrar pelo caminho estreito,
Porque se você for por outro, você vai ver a porta larga, o caminho espaçoso. Você vai ver tanta gente caminhando por ele, mas vai acabar na perdição. O caminho é apertado, a porta é estreita. Mas se você entrar por ela, você vai salvar a sua alma. Por que não foi colocado tramela? Porque a porta da salvação, homem não tem poder de fechá-la. Muitas das vezes eu prego uma mensagem tão dura, diz hoje ninguém vai aceitar Jesus. E é o dia que mais gente aceita. Porque a porta quem abre é Ele. Aleluia. Um dia, Charles Finney estava pregando lá em Nova York. E tinha um velhinho assistindo o culto. Já contei, imagina isso aqui, mas vou contar de novo. No final daquele culto, aquele velhinho falou para ele: Pastor Finney, eu moro numa aldeia umas 2 ou 3 horas de barco daqui. Lá não tem ninguém crente senão eu. O senhor não quer ir lá pregar na nossa aldeia para ver se alguém aceita? E o pastor Finney falou: vamos fazer assim. Domingo que vem, após o sermão da manhã, eu vou com você lá. E aí o Finney passou aquela semana orando, meditando, pedindo a Deus uma palavra. Mas a palavra que vinha era só essa: pregue sobre a destruição de Sodoma e de Gomorra. Aí ele falou: meu Deus, mas esse povo não conhece a tua palavra, eu vou pregar uma mensagem tão dura. Lutou com Deus aquela semana, mas a Bíblia só tinha essa mensagem. Chegou domingo de manhã, foi para Nova York, pregou. Quando terminou de pregar, aquele senhor estava lá e disse: Pastor Finney, estou te esperando, vamos embora? Falou: vamos. Entraram no barco, enquanto aquele senhor remava, indo em direção à aldeia, Finney lutava com Deus em pensamento: Senhor, me dá uma outra mensagem. Deus bradava: pregue sobre a destruição de Sodoma e de Gomorra. Chegou na aldeia, todo mundo reunido. Ele se apresentou, começou a pregar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Quanto mais ele pregava, mais ele ficava cheio. De uma hora para outra, quando ele dizia que Deus estava irado, que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, ele percebeu que o semblante daquelas pessoas foram se enfurecendo, ficava assim com um rosto de ódio. E ele falou: meu Deus, acho que eu vou apanhar aqui hoje. Mas quanto mais ele pregava, mais Deus dava autoridade para ele. E daí um pouco, ele dizia: o justo Ló será salvo, mas Sodoma e Gomorra serão destruídas. De repente, o povo, todo mundo começou a chorar e caiu num pranto desesperado. E ele fez o apelo, e a aldeia inteira aceitou a Jesus como Salvador. Chegou a hora de ir embora, ele entrou no barco, enquanto o irmão remava, ele lutava com Deus: Senhor, como é que uma mensagem tão dura salva uma aldeia inteira? De repente, o velhinho falou para ele assim: Pastor Finney, o senhor conhecia a nossa aldeia? Ele disse: não, é a primeira vez. O senhor não conhece a nossa história? Não. O senhor sabia que o nome da nossa aldeia é Sodoma e Gomorra? Ele disse: não. O senhor sabia que meu apelido lá é o Justo Ló, porque eu sou o único crente? Ele disse: não. O senhor viu que quando o senhor dizia que Deus ia destruí-las, ficavam com o rosto enfurecido? Como que dizendo: quem é este homem para sair de lá e vir que falar que Deus vai destruir a gente? Mas quando você dizia que Deus ia salvar o justo Ló, eles começaram a chorar. Porque eles pensaram assim: Ló trouxe o pastor e Ló vai ter que levar o pastor embora. E quando ele tirar o pastor daqui, que ele sair daqui, Deus vai mandar fogo e vai matar a gente. E para a gente não morrer queimado, vamos aceitar logo esse Jesus e fazer parte da casa. A verdade não mata. Eu nunca ouvi alguém dizendo assim: eu morri por causa da verdade. Não, a verdade é Jesus, ela dá vida, ela liberta, ela transforma, ela renova, ela enche de alegria. Para terminar, depois dessa introdução, não dá nem para pregar mais, o horário já venceu. Mas eu ia pregar nesta noite algumas coisas que a santidade traz à casa de Deus, baseado em coisas que a Bíblia diz. Primeiro, já falamos dessa noite, a casa de Deus, quando é santa, ela traz milagres, milagres de curas divinas. Ela também traz a glória de Deus. Quando Deus ia se manifestar, Ele dizia: santifica o povo, porque amanhã eu vou descer lá.
E quando Deus descia, não tinha para ninguém, irmão. Era glória para todo lado, era fogo para todo lado, era maravilha para todo lado. Mas nessa noite, irmãos, eu vou finalizar minha mensagem, porque eu quero orar por você nesta noite. Você precisa do poder do Espírito Santo. Você precisa da glória de Deus na tua vida. Se você for vazio do Espírito, você não vai ter força para levar a bandeira da santidade. Mas se você for cheio do Espírito de Deus, você não vai trocar essa comunhão por nada. Interessante que brasileiro tem medo da morte, né? Eu, por exemplo, penso num negócio que eu não quero experimentar nunca na vida, a tal da morte. Tem até o ditado que diz que quando a gente está na fila da morte, chega a nossa vez, né? Fala, agora é você. Não, pode passar na minha frente aí, não estou com pressa não. Brasileiro, irmão, diferente dos islâmicos, esse povo não tem medo da morte não, mas brasileiro tem medo da morte. Luta até o fim contra a morte,